Estamos quase lá, irmãos, terminando o Tiago. Mais um ano a gente consegue completar isso aqui. Isso é brincadeira, eu espero no mais tardar até agosto iniciarmos a série de exposições que eu nunca consegui terminar na minha vida. Provérbios. Eu penso que a partir do segundo semestre nós vamos poder examinar a lei de Deus de uma forma muito prática no livro de Provérbios. Enquanto isso, vamos examinar Tiago, que é a aplicação das palavras de Cristo de uma forma prática às nossas vidas. Nós estamos olhando o capítulo 5, a partir do versículo 1, onde diz a palavra de Deus: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela palavra lida. Prepara o nosso coração para recebê-la. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nossa última meditação desse texto nos trouxe talvez uma inquietação por causa do conceito que nós temos do rico. Eu disse a vocês que quando eu lia esse texto, eu achava que era um texto para o outro. Era um texto muito bom para o outro. No caso, o outro era o rico. Até que eu ouvi uma exposição do Dr. Paul Freston, na época de seminário, sobre quem eram os ricos na época do Novo Testamento. Paul Freston dizia para nós ali no seminário, e entenda a situação de seminário, eu ganhava um salário mínimo como seminarista de uma igreja. Isso aqui era toda a minha riqueza. Então é óbvio que eu não podia ler esse texto contra mim. O problema é que Paul Freston foi pontuando a sociedade de Jesus e foi dizendo que na sociedade de Jesus eram considerados ricos todos aqueles que tivessem um teto para morar, tivessem condições de levantar o seu sustento do dia. Eram considerados ricos todos aqueles que pudessem ter suas famílias. E ele disse, e eram muito ricos os que podiam estudar. Então Paul Freston olhou para a gente e disse: eu acho que vocês têm onde dormir, eu acho que vocês têm sustento, nenhum de vocês passa fome aqui, eu acho que vocês ainda têm um dinheirinho extra que recebem de alguma igreja, eu acho que vocês estão aqui estudando porque alguém está pagando e vocês podem estudar. Então vocês são ricos. Biblicamente vocês são ricos. E aquela notícia para mim foi muito interessante, porque eu disse, caramba, eu era rico
e não sabia. E a segunda notícia ruim é porque agora esse texto pode se voltar contra mim. Já não é um texto para eu pregar em protesto contra os ricos. É um texto para eu pregar em protesto contra mim mesmo. E aí nós examinamos então o primeiro problema que Tiago suscitou. O problema de termos na nossa riqueza a nossa estabilidade, termos na nossa riqueza a nossa segurança. E você já entendeu então o que é riqueza? Você tem sua casa? Está nela a sua estabilidade. Você tem o seu salário? Está nisso a sua estabilidade. Você tem uma poupança guardada? Você tem um emprego? Está nisso a sua estabilidade. Você não entendeu que a sua riqueza ela está corrompida, que ela é transitória, que ela cumpre um papel de instrumento de Deus para a sua vida apenas. Nela não pode estar a sua estabilidade. Mas Tiago coloca, a partir do versículo final do capítulo, versículo 3, início do 4, um outro problema da nossa riqueza. Ele diz no final do versículo 3: tesouros acumulastes nos últimos dias. Uma coisa é eu ser rico, outra coisa é eu ter tesouro acumulado. Aquilo que Deus nos dá é para quem? É para o próprio Deus, para servi-lo no mundo, na vida dos outros. Em contrapartida, a gente faz questão de acumular tesouros. Nós vamos fazendo a nossa poupancinha, a gente vai guardando dinheirinho, como se aquilo pudesse nos dar certeza de alguma coisa. E então nós começamos a carregar um outro problema. Para que nós estamos juntando dinheiro? Se o dinheiro não é nosso, se as riquezas que temos são do Senhor, para servir a Deus no mundo por meio da administração daquilo que Deus nos dá. Entenda, isso não é um chamado a usarmos os recursos que Deus nos dá de forma irresponsável, mas é um chamado a guardarmos o nosso coração daquilo e da motivação pela qual estamos guardando. Qual é a motivação de guardarmos? Se a motivação for, ok, nesse mês eu pude servir a Deus em todas as coisas com as minhas finanças, e sobrou esse tantinho aqui, amém, eu não vou sair procurando ninguém para dar, eu vou guardar. E pode ser que no outro mês sobre alguma coisa, eu posso guardar. Mas se de repente chegar um irmão passando necessidade, o que eu vou fazer com aquilo que eu guardei? Eu estou acumulando tesouro para quê? Se a nossa vida deve ser uma vida de simplicidade, e se a nossa vida deve ser uma vida de confiança no sustento que vem do Senhor dia a dia. Israel tinha um exemplo claro disso no deserto. Eles saíram do deserto, saíram do Egito para o deserto. Eles não tinham o que comer, e eles foram reclamar para Moisés. Só que em vez de trazerem ao Senhor a petição, dizer: Senhor, nós estamos passando necessidade, Senhor, por que nos trouxestes aqui? Nos ajuda. Não, eles foram reclamar de Deus para Moisés. Então o Senhor envia
o maná do céu? E qual era a instrução do maná? Que cada um deveria pegar a porção diária que era necessária. A porção diária que era necessária. Ninguém deveria pegar mais do que a porção do dia. Por quê? Nós não temos que acumular nada. O maná era a lembrança de que o cuidado com a nossa vida vinha de Deus diariamente. Só que alguns israelitas não entenderam. Eles olharam para quê? Peraí, nós já passamos necessidade, cara. Lá no Egito nós éramos escravos. No Egito tinha dia que não tinha o que comer. No Egito tinha dia que tinha o que comer, mas era tão pouco que a gente passava fome. Agora Deus nos traz aqui para o deserto e a gente já sentiu que o negócio parece que não vai ser fácil. Cadê a comida? Aí Deus manda. E em vez de eles entenderem a lição, que o nosso sustento vem diariamente de Deus, do cuidado diário de Deus sobre nós, não é isso que o salmista diz? Salmo 127. Lembra do que diz o Salmo 127? Esse salmo é fantástico nesse sentido. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, preste atenção nessa palavra, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele, o Senhor, Ele o dá enquanto dorme. O nosso sustento, cuidado com a nossa vida, vem de Deus. É uma tolice achar que o meu sustento, o meu cuidado vem do meu trabalho, daquilo que eu ganho, do meu esforço, do meu suor. Não, ele vem do Senhor. O trabalho, o suor, o esforço, tudo vem do Senhor para que eu tenha. E lá no deserto eles esqueceram disso. Quando Deus enviou o maná, Deus disse: você não vai pegar mais do que a porção diária. E alguns, baseados na escassez, vai que falta. Vamos guardar um tiquinho a mais aqui de reserva, o lanchinho da noite, o assalto da geladeira da madrugada, vamos deixar guardadinho aqui. E no dia seguinte, fedia no arraial, porque a comida havia apodrecido. Percebe, em toda a Bíblia nunca há uma ordem para que nós acumulemos riquezas. Nunca. Nós nunca deveríamos entesourar a nossa riqueza. Se de repente Deus está nos dando mais do que precisamos, não é para entesourarmos, é para abençoarmos, é para partilharmos. Compreendem? Então agora Tiago vem e olha para aqueles ricos e diz: irmãos, você sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão entesourando as vossas riquezas. E pensar isto no contexto de Tiago, lembre de novo, é muito interessante. Porque o que é que nós temos em Tiago? Lembre de novo, irmãos que perderam tudo, saíram sem nada na mão por causa de Jesus, por causa da fé em Jesus, perderam tudo. E então parece que algum grupo desses irmãos estava começando a prosperar. A ideia
5 e lá no capítulo 11, capítulo 1, versículo 10 e 11, quando ele trata do rico também, é que parece que alguns irmãos que tinham saído sem nada, que tinham perdido tudo, Deus os estava abençoando novamente com riqueza. Entenda, Deus abençoa alguns com riqueza. Para quê? Para ser bênção para outros. Hein? Jó. Tá, ele tinha riquezas, ok. Nós não temos dificuldade com a ideia de que Deus queira dar riquezas a alguns. Entende bem isso? É para alguns. Do mesmo jeito que Deus determinou que alguns sejam pobres mesmo e acabou. Sim, velho. É da vontade de Deus que tenham homens ricos e hajam homens pobres. Agora, os ricos têm como missão ser bênção para esses homens pobres, como testemunho do cuidado de Deus sobre um mundo mau, sobre um mundo pervertido, sobre um mundo corrupto, sobre um mundo ganancioso, sobre um mundo mesquinho, egoísta. Esses homens ricos serão testemunha viva, ou testemunho vivo da misericórdia de Deus. Por isso, quando Paulo está instruindo a Timóteo, ele diz: olha, avisa, exorta na verdade aos ricos do presente século que sejam ricos em dar, repartir, porque essa é a missão. Agora observe, esses irmãos que saíram perdendo tudo, não tendo nada, alguns começaram a prosperar financeiramente, porque Deus estava abençoando que eles prosperassem. Não era para que eles entesourassem, era para que eles abençoassem os irmãos que com eles andavam e que passavam necessidade. Vamos entender um pouquinho esse eixo? Quando que se deu isso aqui? Por causa da indicação do versículo 1, do capítulo 1, a diáspora da Ásia Menor, que se deu na Ásia Menor, a única diáspora que nós temos no judaísmo, perdão, no cristianismo judeu, é em Atos 8, quando a igreja é perseguida. Naquela diáspora, os cristãos tiveram que se espalhar, e a comunidade de Tiago, muito provavelmente, nasceu dessa diáspora. Como é que era em Atos o negócio, irmãos? Como é que funcionava a riqueza no livro de Atos? Então vamos lá, se você esqueceu, pega aí Atos, capítulo 2. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Um colega meu já disse que isso não era verdade, porque as esposas não eram em comum. Amém. Mas era um palhaço esse amigo meu, porque obviamente o texto está falando dos nossos bens financeiros. E no versículo 45 então diz, para explicar o que era tudo em comum: vendiam as suas propriedades e bens. O tesouro que Deus nos dá para acumularmos? Não. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. Então o irmão chega na igreja, a primeira pergunta: irmão, o que é que você tem? Chácara, carro? Joia, vende tudo e traz aqui na igreja que nós vamos distribuir. Não. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Observe qual é a questão: distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha. Era inconcebível para aquela igreja
que membros dela passassem necessidade. Inconcebível. Era a igreja enquanto instituição? Não, porque se você olhar no capítulo 4, 32, volta a mesma instrução da multidão dos que creram, era o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que diziam, isso é meu. Não, irmão, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Isso não é seu. Foi o Senhor que te deu para abençoar outros. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. E aí vem o exemplo de Barnabé. Ou seja, não era uma igreja que pegava o que tinha e vendia, eram os membros que vendo a necessidade e traziam, porque a nossa riqueza não é para ser entesourada. Não necessariamente, mas já que você interrompeu, pergunta. Não havia uma expectativa da volta iminente de Cristo? Evidentemente eu não discordo do que o Senhor pregou e ensinou aí. Realmente somos mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Mas parece que havia uma expectativa de regresso iminente do Senhor, que talvez colaborasse com esse comportamento da igreja. Ok, dois problemas. Primeiro, é possível interpretar o seu texto sem contexto? Sim ou não? Não. Não. Claro que não. Interpretar corretamente não. Interpretar de forma errada, sim. Você interpreta com uma palavra só, não precisa de contexto, nem da frase. Mas nenhum texto pode ser interpretado fora de contexto. Em que contexto do discurso aparece a volta do Senhor? Porque seria a continuação do outro escrito de Lucas, né? Você demora, a coisa toda. Mas isso tem que estar dentro do discurso. Ok. A pergunta é, tem esse elemento volta do Senhor no discurso? Em Atos não. Não. Então, não cabe. É que nem um outro amigo herege meu, miserável, que tinha no seminário. Aquele era miserável mesmo, pecador. Esse também, então eu sou herege também, então, Mas eu não tinha pensado por esse lado. Eu pensei no argumento como herege. Entendeu? O seu argumento ele é herético. Mas eu não tinha pensado em você como herege. Mas é possível, eu não sei o que está no seu coração. Aquele eu sabia que estava no coração pecaminoso dele mesmo. Ele gostava de comercializar coisas para levantar um dinheirinho a mais no seminário. E aquele miserável foi seminarista na igreja de Tietê, onde anos depois eu viria a ser pastor. E aquele rapaz tinha um problema sério, porque além dele ser um miserável, mão de vaca, sovina, no seminário o rapaz tinha um problema sério de prostituição com mulheres. Então, o fato é que ele chegou em Tietê e foi explicar esse texto, dizendo que o problema era que em Atos a perseguição dos romanos era muito forte, e então o cristão tinha a seguinte ideia: bom, já que o império vai me roubar mesmo, já que eles vão tomar o que eu tenho,
Então eu vendo, já dou na igreja, retribuo para os outros, porque aí pelo menos fica tudo em paz. Ok, de novo eu não teria nenhuma dificuldade com essa interpretação se em algum momento o texto apontasse que essa era a questão. A motivação. Se você pegar qual é a motivação de Atos 2, 42, 4, 32 em diante, e de Barnabé, Torá. Torá é a motivação. Não pode haver pobre na tua terra. E isso é tão verdadeiro para a lei de Deus, que em 6 anos o cara podia trabalhar, produzir, mas não podia ter pobre. Ele tinha que dar o sustento. No 7º ano, ele não poderia trabalhar. A terra era do pobre. Então a lei que regula para a igreja primitiva é a lei da Torá. Não é a volta do Senhor, não é o Império Romano. Eles tinham entendido o que era ser igreja, e eles praticam. Eles tinham entendido então o princípio que Tiago está resgatando: não entesourar. Por que nós estamos indo a Atos? Porque de onde veio a comunidade de Tiago? Daquela perseguição de Jerusalém. E o que está dando a entender lá na frente? Que aqueles irmãos que tinham visto aquilo em Jerusalém, por causa da perseguição, porque perderam tudo mesmo, eles perderam tudo. Parece que eles tinham desacreditado que Deus ia provê-los, e já não tinham mais um coração sensível, como tiveram lá atrás em Atos, com o seu irmão necessitado. Agora eles estão entesourando, enquanto o irmão dele passa a necessidade. É como se Tiago lembrasse: cara, não era assim lá no início. Nós não entesourávamos. À medida que alguém tinha necessidade, nós distribuíamos. Essa é a grande questão. No Evangelho, Cristo também, lembrando, também ensina isso, né? Então não devemos entesourar tesouros onde a traça e o ferrugem e o ladrão. Que é a linguagem de Tiago, né? Ele vai buscar essa questão: a vossa riqueza é corrupta, a ferrugem, ele diz, a ferrugem é a linguagem que ele usa lá de Cristo. A vossa prata está desgastada pela ferrugem. Ele vai resgatar isso. Mas dentro de que ideia? Nós não temos que acumular. Então nosso primeiro grande pecado é não nos vermos como ricos. E então, quando nos vemos como ricos, o problema é colocarmos na riqueza, naquilo que temos, a nossa estabilidade. Pecamos contra Deus. Nosso segundo pecado é entesourarmos o que temos. Isso é pecado aos olhos de Deus. Deus não nos deu para entesourarmos. Lembre-se: se o Senhor tem te dado a mais, seja muito grato a Deus, porque você faz parte daqueles a quem Deus quis dar a mais, mas para abençoar outros. Para abençoar. Nós nunca podemos usufruir de uma condição melhor de vida quando sabemos que o nosso irmão passa necessidade. Isso nunca. Eu acho que o maior teste que eu tive na minha vida sobre isso foi quando a minha mãe estava doente. Quando eu conheci Josi, vou voltar um pouquinho para vocês entenderem, a gente falando sobre carro e tal, eu dizia para ela que tinha um carro que eu achava muito feio, ridículo, horroroso, mas que eu compraria, porque quando eu andei nele por dentro, o carro me conquistou, o conforto dele, o tal do Sara Picasso. É que eu conheci a Josi, eu estava duro financeiramente, endividado até a cabeça, jamais ia. E a gente conversando, ela não conhecia esse carro, falamos de um outro, e eu dizia para ela que eu achava aquele carro, o Picasso, bonito por dentro, e que a única cor que eu achava que valia a pena nele era o preto, porque o carro já era feio, as outras cores então, ou seja, o preto dava uma melhoradazinha na feiura, dava uma disfarçada na feiura dele. Joia, então passou um tempo, comprei,
acabei comprando, por graça de Deus, sem dívida, o que é o meu carro até hoje. Eu tenho prova, tá? Hein? Tô de prova, o carro está na garagem. E quando eu cheguei em Fortaleza, que a gente começou a perceber que o problema da mamãe era mais grave do que a gente tinha ideia, a minha inquietação no primeiro momento foi se o hospital que ela estava realmente era competente para tratar dela. E eu cheguei a ter uma conversa com o médico, o Alex estava presente, em que eu questionei, eu disse, eu quero saber o seguinte: esse hospital tem condições de tratar da minha mãe? Porque se não tiver, eu quero que o senhor seja muito franco. Nós vamos levar minha mãe para um hospital particular. Eu tenho um carro, eu me desfaço desse carro, eu pago isso daí, e se tiver necessidade eu contraio alguma dívida, mas eu quero que a minha mãe seja tratada. E isso foi assim, espontâneo. Quando eu falei isso, então algumas horas depois eu parei para refletir que esse cara realmente, eu não sou apegado. Eu não sou apegado. Porque você entendeu? Era o carro que eu vivia dizendo para Josi que eu gostaria de ter. E na hora que precisou, eu estava disposto a me desfazer dele sem nenhuma dor no coração. E aí, à medida que a coisa ia complicando, eu lembro que um dia eu cheguei em casa do hospital, falei para a Josi que o negócio não estava legal, e a Josi me fez a mesma pergunta. Ela disse assim: você tem certeza que esse hospital ele é competente? O que o médico me disse, Alex, e todos confirmaram, era que aquele era o melhor hospital, realmente era uma referência no Nordeste para tratar aquilo ali. E quando a mamãe foi para a UTI, realmente eu vi, cara, realmente era uma baita de uma estrutura que aquele hospital tinha, que hospitais particulares não tinham. Só que era do governo. Do governo, uma baita estrutura. A UTI deles era um negócio assim. E aí quando eu cheguei em casa, eu comentei com o Josi, de novo, que o quadro estava piorando. Josi olhou para mim e disse assim: por que não coloca sua mãe num hospital particular? E aí eu disse assim: vou testar essa mulher. Mas como nós vamos pagar? Ela disse: simples, venda seu carro e pague o tratamento da sua mãe. Eu disse: aleluia, ela não é apegada. Essa mulher é crente. Você entende? Se nós entesouramos de alguma forma, Deus nos permitir entesourar de alguma forma, se Deus requerer isso, não pode estar no nosso coração, porque aí terá substituído Deus, terá substituído o prazer de estar em Deus. Não entesoure. Por isso que Tiago começa lá: atendei agora, ricos, chorai, lamentando as vossas desventuras. O que é que você tem que chorar? Você está entesourando desnecessariamente. Desnecessariamente. A gente está entesourando para prazer, quando o entesouramento permitido por Senhor é para que sejamos bênção na vida dos outros. Ah, pastor, mas é um pezinho de meia. Ué, o nosso pezinho de meia é o Senhor que dá, filho. Todo dia Ele garante que não vai faltar. E se faltar, é porque Ele quer que falte. É difícil você entender isso? Se faltar, é porque o Senhor quer que falte, Ele quer que você passe fome mesmo. E até nisso Deus é bom, porque Ele faz a gente emagrecer nessa situação. Estou brincando. Porque Ele nos humilha. E quanto mais nós somos humilhados, se estamos de fato em Deus, mais nós conhecemos a Deus. Agora, se você é humilhado
e não conhece mais de Deus, é porque você não está em Deus. Quem é humilhado e rejeita a humilhação não está em Deus. A humilhação revela quem é nosso Deus. A humilhação revela em quem cremos, em quem temos crido. Por isso Paulo podia dizer, ó, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já passei fome. Você entendeu? Deus fez Paulo passar fome. Bênção. Já tive fartura. Deus fez Paulo ter a vontade para comer. Aleluia. Já fui humilhado. Aleluia. E também já fui exaltado. Não faz diferença. Mas a gente só descobre essa verdade quando o nosso tesouro é o Senhor. Ele é o nosso tesouro. Ele é a nossa riqueza. Quem é a sua riqueza? O que você tem tesourado na sua vida? Bens materiais? Ou tens entesourado para ti vida com Deus? Onde está o